Estamos tão contentes, agradecidos a Deus com este trabalho que se fez, todo salão que se faça para glorificar o nome de Deus. Isso é um tipo do verdadeiro templo que Deus ordenou fazer pelos profetas, porque é um lugar onde invoca-se o nome do Senhor, é invocado o nome do Senhor nesse lugar. Quase sempre nessas dedicações, pegamos essas palavras do irmão Branham, que ficam estabelecidas como uma forma em que devemos nos conduzir, agir no lugar de adoração. Por essa razão, sempre é conveniente que nos lugares de adoração, de culto, sempre se tenha um lugar extra onde os irmãos possam se reunir para compartilhar, para que tenha uma comida, alguma coisa para se conversar, ou se saudar-se, porque o salão, quando se dedica o salão para o Senhor, pois deve ser dedicado para o Senhor. O Senhor, se vocês veem na Bíblia, vocês acham que na Bíblia, vocês veem que na Bíblia o Senhor é um personagem muito exclusivo, exige exclusividade, muito exclusiva. Ele, quando se falava do templo, era um lugar para ele, era um lugar sagrado quando ele falava do templo. Quando Jesus chegou, mesmo que o templo que existia nesse tempo fosse o templo que Herodes reconstruiu, era o templo que Herodes reconstruiu. Herodes era um arquiteto. E Herodes quis se congraciar, se agradar com os judeus e reedificou o templo de Salomão, mas ele fez muitas modificações nesse templo que não existiam ou não estavam no templo original. Não foi um homem inspirado por Deus para reconstruir esse templo, senão que ele foi uma forma dele se congraciar com os judeus. No entanto, como esse era o local que se dedicava para Deus, para Jesus era necessário que esse lugar fosse um lugar de respeito. Jesus requeria isso, exigia isso. Jesus foi um homem que, como diz o irmão Branham, foi um homem pequenininho, 1,60 m ou algo por aí. A estatura dele, o irmão Branham fala em 1,54 m, se eu não me engano. Era um homem magro, não era uma pessoa assim forte, de músculos. E ele chegou aí com um chicote, um látigo, e começou a dizer: vocês transformaram a casa de meu pai em um mercado. E pegou as mesas dos cambistas e virou as mesas dos cobradores, das pessoas que trocavam moeda. Aí tinha moeda de todos os países, aí tinha os cambistas, as pessoas que... E por quanto se vendia aí, se vendiam animais para o sacrifício. E isso era um negócio que eles tinham aí. E esse negócio, eles lucravam muito, os sumos sacerdotes e os sacerdotes lucravam com esse negócio, e eles permitiam que esse negócio fosse feito aí no templo, porque para eles era uma entrada de dinheiro que eles tinham aí com estes senhores a quem eles cobravam para uma certa renda para se trabalhar aí. Mas para o Senhor Jesus Cristo isso era uma blasfêmia. Ele pegou as mesas, derrubou as mesas, os animais, ele afugentou os vendedores de animais e pela força de um chicote ou do látigo, e um homem tão magrelinho, tão pequenininho, e aquelas pessoas fortes, e ninguém se atrevia a pegar ele aí.
aqueles que se aproximavam, ele soldava ali uma chicotada e dava bem forte, uma chicotada bem dada, de tal forma que os sacerdotes ficaram maravilhados. E eita, mas quem é esse aqui? Vocês transformaram a casa de meu pai, diz que se que é casa de oração, e vocês o que fizeram dela é uma cova de ladrões. Essas pessoas aqui são enganadores, ladrões que vêm para cá para especular, enganar as pessoas com umas vendas exageradas, vendendo a preço alto, né? E vejam todos vocês o respeito que o Senhor tinha com a sua casa. E vocês veem que ele não permitia que no lugar santíssimo, que para entrar no lugar santíssimo, para entrar no átrio, já era necessário uma certa condição, e para entrar no lugar santo também era necessário que fossem sacerdotes que estavam designados, assinalados para cada ocasião, e nem todos os sacerdotes entravam, senão um grupo de sacerdotes já pré-assinalados, escolhidos para um certo culto, para dar uma atenção ao lugar santo, para ministrarem as coisas do lugar santo. E para o lugar santíssimo, nem sequer permitia que se entrasse, a não ser o sumo sacerdote. E tinha que entrar com o sangue do cabrito e tinha que levar a lâminazinha de ouro com o nome das 4 consoantes que representavam o nome eterno de Deus. E se ele não levasse esses pré-requisitos, uma pessoa que tentasse entrar nesse local, vejam vocês, era a exclusividade de Deus, um lugar que vai entrar aquele que vai fazer isso lá, e se não entrar com essas condições ou pré-requisitos, inclusive o sumo sacerdote tinha que entrar com uma vestimenta especial, e nas bordas do vestido umas campainhas, uns sinozinhos que estavam soando. Cada vez que ele se mexia, soavam, porque se o sumo sacerdote entrasse sem esses ornamentos pré-determinados ou corretos, ele morreria. Por isso, ao não soar essas campainhas, tinha que meter um gancho e tirá-lo pela patazinha dele, pelo pezinho dele, que aí não se podia entrar. Assim, de qualquer forma. Então, isso é para que vocês vejam que Deus é um Deus que respeita, que ele tem um respeito especial pelo lugar onde invoca-se o nome do Senhor. E por essa razão eu quero ler isso aqui para vocês, que foi o que o irmão Branham aplicou isso que está escrito aqui. Tinha um lugarzinho que eles tinham, e como eles podiam, onde eles podiam saudar e podiam, mas dentro do local nem sequer isso permitia o irmão Branham. E nós fazemos isso, mas isso não é o correto, ficar saudando. Diz aqui o irmão Branham no livro dos selos, na página 2 do livro dos selos agora, não existem palavras para expressar o que eu sinto, não há forma de fazer isso, mas Deus entende todas essas coisas, que cada um tenha a sua recompensa pelas suas contribuições e tudo aquilo que fizeram para trazer a cumprimento o que nós vemos hoje, suas contribuições, suas ofertas e dízimos. Um edifício, a casa do Senhor. E ele diz que Deus retribua a todos aqueles que participaram com a elaboração desse novo tabernáculo. Estava se inaugurando com os selos, que foi quando os selos se inauguraram. E eu também digo que
pessoa que cooperou para a construção, que esteve presente no trabalho, ou que cooperou com dinheiro, ou que esteve orando a Deus para que lhes proveja, contribuiu com a oração, que Deus os recompense grandiosamente, que isso é o que ele diz aqui, o que ele fala aqui. Agora eu quero expressar isto, o edifício tão formoso, tanto por dentro como por fora. Eu digo que aqui também podemos falar assim. Fizeram um edifício aqui muito formoso, muito bonito, tanto por dentro quanto por fora. O meu cunhado Júnior Weber foi um construtor, mestre de obras, e eu penso que não pôde ficar melhor, não se faria melhor do que está. É uma obra perfeita. Outro irmão que eu não conheço, esse outro irmão, instalou o sistema de som, e vocês podem ouvir como é que neste edifício, mesmo com todo o teto sendo tão baixo, mesmo sendo o teto tão baixo, não tem eco. E eu posso ficar onde quer que eu esteja e o microfone sempre capta a voz. Cada quarto tem o seu alto-falante com o seu próprio controle, para que possam ouvir onde estiverem. E eu creio que foi a mão do Deus Todo-Poderoso que fez tudo isso aqui. Eu também falo isto, que eu creio que foi a mão de Deus que foi guiando para prover tudo isso. Agora, se nosso Senhor nos deu um edifício no qual temos podido adorá-lo por mais de 30 anos, começamos lá com um piso de barro, um chão de barro, e um outro material, e nos reuníamos debaixo de esquentadores de carvão, e os obreiros renovaram o teto aí onde passava a chaminé, tinha um fogão para esquentar, né? Junto com as colunas, a madeira tinha pegado fogo, a madeira, e tinha queimado um pouquinho, como de 70 centímetros tinha se queimado a madeira que sustentava o teto. A madeira do teto estava queimada, e agora foi só Deus que estava guardando ou segurando, porque de outra forma todo o edifício estaria queimado. Depois de ter se queimado de uma forma e mesmo assim com o peso do teto em cima desse queimado de madeira, por que não queimou? Porque foi a mão de Deus. Agora tudo está suportado, tudo está formado com aço, feito com aço, está bem feito, colocado bem fortemente sobre o chão. Agora o nosso dever é corrigir o que está dentro. Pela graça de Deus, devemos estar muito agradecidos a Deus, mas que isso não seja apenas um edifício, uma construção formosa, que isso não seja apenas uma construção formosa onde nos reunimos, senão que toda pessoa que passar por esta porta veja a formosura do caráter de Jesus Cristo nas pessoas que assistem aqui, as pessoas que estão por aqui, que seja um lugar consagrado para o nosso Senhor, e um povo consagrado, porque não importa a beleza, a formosura do local.
E nós agradecemos. Não temos palavras para isso, mas a formosura da igreja está no caráter das pessoas. Eu confio que sempre será uma casa da formosura de Deus. Eu quero ler esse pedacinho, esse último pedacinho aqui, antes de que chamemos aqui o nosso irmão Pedro e a sua esposa para fazer a oração de dedicação. Essas outras palavras do irmão Branham, onde ele diz: agora, neste edifício, eu penso que nós devemos ter, depois que for dedicado à adoração a Deus, devemos mantê-lo assim. Nunca devemos comprar nem vender no edifício. Não devemos fazer negócios neste auditório. Isso nunca deve acontecer aqui. Eu me refiro a permitir que ministros entrem aqui para vender livros e outras coisas. Não importa o que for, existem outros lugares para se fazer isso. Não devemos comprar nem vender na casa de Nosso Senhor. Deve ser um local, um lugar de adoração. Inteiramente consagrado a esse propósito para a adoração. Ele nos deu um lugar muito formoso. Agora, dediquemos o lugar a Ele. E dediquemo-nos, nós nos dediquemos juntamente com o edifício ao Senhor também. Devemos nos dedicar também, nós nos dedicar. Agora pode ser que isso pareça um pouco desonesto, mas este aqui não é um lugar para fazer visitas. Bem melhor é um lugar para a adoração. E muito mais ainda, não devemos nem falar nenhuma outra palavra neste edifício, um para o outro, a não ser que seja algo absolutamente necessário. Como dizia o irmão, passa-me esse livro, irmão, por favor. Alguma coisa assim desse tipo. Mas não ficar conversando. Algo absolutamente necessário. E diz que seja necessário isso. Nunca devemos nos congregar para ficar conversando. Não devemos correr pelo edifício, nem permitir que as crianças façam isso. Então, nisto aqui, nós sentimos, não faz muito tempo, que na construção nós podíamos suportar um pouquinho estes problemas ou aliviá-los, essas situações. Agora, muitos de vocês são estranhos, mas as pessoas aqui do tabernáculo, elas sabem que vamos dedicar o edifício para o serviço do Todo-Poderoso. Então, na dedicação de nós mesmos, recordemos, nos lembremos de que ao entrar por essas portas, ao santuário, mantenhamos silêncio um para com o outro, tenhamos silêncios, adoremos a Deus. Nós não queremos ficar conversando, tem lugar para isso, nunca devemos estar caminhando por lá e por aqui, andando no local, porque não poderemos nos concentrar assim. Pois alguém de fora entra e faz tanto barulho que não sabemos no que pensar, e nem a situação. Tudo isso é simplesmente uma coisa humana. Agora eu tenho visto isso em algumas igrejas e e me fez sentir muito mal, porque nós não entramos no santuário do Senhor para nos encontrar um com o outro. Nós viemos aqui, ouvimos até aqui para adorar a Deus. Depois vamos para nossas casas, nossos lares. Esse santuário está dedicado
para a adoração. Lá fora você pode conversar o que você quiser, contanto que seja coisas corretas, coisas certas e algo santo. Podem visitar nos seus lares e em outros lugares. Porém, ao entrar por aquela porta, mantenha silêncio, que você vem para falar com o Senhor. Fique em silêncio e para permitir que o Senhor fale conosco, fale com a gente. O problema se apresenta porque nós falamos muito, ficamos falando e não nos dispomos para escutar. Então, quando entramos aqui, devemos esperar por Deus. Bom, meus amados irmãos, vamos pedir aqui que passe o nosso irmão Pedro com a sua esposa, para que façamos esta dedicação adiante, Pedro. Vocês sabem que na Bíblia o pastor é como diz o irmão Branham, ele é a autoridade suprema, a autoridade máxima da igreja, é o pastor. Tudo aquilo que vocês vão fazer, qualquer decisão que vocês forem tomar, sempre devem consultá-la com o pastor, fazer a consulta ao pastor. E isso é bíblico. Isso é o que nos ensina o irmão Branham e o irmão William também. E nós ficamos com isso. O pastor é a autoridade. E esse pastor na igreja, nós sabemos que a autoridade suprema ou máxima de uma era, de uma dispensação, é o ungido de Deus para essa era e para essa dispensação. Mas cada igreja que tem o seu pastor, é aí nele que está a autoridade, é aí que nós todos devemos fazer tudo consultando o nosso pastor. Ficamos de pé momentaneamente para invocar o nome eterno. Pode ficar tranquilo, pode ficar quietinho aí. Sim, fica quietinho aí. Para invocar o nome eterno do Senhor, sabendo que esse eterno nome do Senhor Jesus Cristo é William. E nesse nome eterno de William, queremos dedicar este auditório, este salão, para a glória do nome do Todo-Poderoso. Primeiro, dar-te graças que tu fizestes milagre aqui, para poder prover tudo isto que fez falta ou que está faltando. Tu fizestes um milagre e Deus abençoe todas as pessoas que Deus usou para prover-nos esse material. E agora nós queremos dedicá-lo para a tua glória e para a tua honra. E ao mesmo tempo também dedicar o nosso irmão Pedro Salazar como pastor deste local, sua esposa, que os dois, eles dois sejam servidores fiéis, sejam considerados, tal como Jesus falou, ou disse, servos fiéis e prudentes, que atuem com sabedoria, com prudência, com paciência, e possam seguir adiante em frente com esta obra, Senhor. Te damos graças por todas as obras que tu tens levantado nessa região. E pedimos uma bênção por todos os pastores que estão nos visitando também. Que tu abençoes cada pastor que está nos visitando. Te damos graças por eles e junto com esses pastores
nos unimos todos, nos unimos em uma só fé para dedicar o nosso irmão Pedro Salazar, sua esposa. Eu os abençoo no eterno nome de William, pedindo que a unção do teu Espírito esteja sobre eles, de tal forma que todo passo que eles deem ou façam, os deem sob a guiança do teu Santo Espírito, no eterno nome de William, que assim o fizemos, e assim que este lugar fica dedicado para a tua glória e para a tua honra. Amém e amém. Eu não sei se tem algum microfone que Pedro possa usar para que os rapazes têm por aqui, porque deve ser um pouco difícil para o Pedro ficar de pé aqui. Bueno, entonces vamos a ver cómo. Aquí, Hugo, ayúdalo ahí. Para que entonces lo dejemos a él ya con la palabra. Para que então deixemos aqui com as palavras, últimas palavras, as palavras finais. E que Deus te prepare para gran milagro en tu vida. Te prepare para grande milagre na tua vida. Estamos na etapa dos milagres, assim que eu vou deixá-lo com o nosso amado pastor. O pastor disse, eu estou esperando o milagre. Graças, agradecido, meu Deus te abençoe. Bueno, mis hermanos, pues bom, meus irmãos, dia de fiesta, é um dia de festa, um dia de glória, onde o Senhor Jesus Cristo está se glorificando. Ao ver esta obra, dizem que todo cuesta trabalho. Dizem que tudo dá trabalho. E quando cuesta mais, e quando dá mais trabalho ainda, porque a glória venidera é porque a glória vindoura é maior ou será maior. Nós assim lo creemos. E nós cremos dessa forma, desse jeito. Agradeço a todos os pastores que de algum modo, de alguma maneira, colaboraram para estar aqui e outros para trabalhar, que trabalharam. Porque houve e existiram muitos pastores, em especial um, que foi com que nós iniciamos este lugar, o irmão Hermínio Antônio, de El Encinal, é um local, Oaxaca. Ele foi quem chegou aqui em primeiro lugar para trabalhar e nos ajudou muito, muito, muito. Trouxe seus rapazes e os seus moços lá da sua igreja e trabalharam como com muito afinco. Então quero agradecer a todos, e especialmente também a minha família, meus filhos, todos, sem exceção, nenhum faltou, nenhum faltando, uns mais, outros menos, uns economicamente, outros materialmente, mas todos estão aqui e lhe damos graças a Deus. E damos graças a Deus por tudo que não nós, Deus nos permitiu fazer para a sua obra, para o seu reino, para todos os irmãos que vão continuar chegando. Então quero agradecer-lhes a todos todinhos, sua presença aqui no dia de hoje. Muchachos, gracias a Dios, pueden sentarse momentáneamente, lo que vamos a entregar estos libros. ¿Cuántos se sienten felices? ¿Cuántos se sentem felizes? Damos gracias a Dios, el lugar ha quedado dedicado para el servicio del Señor. Vamos a pasar por aquí mismo. Yo creo que lo podemos hacer ahí en el sí, podemos ir dedicando, entregándole. Podemos ir entregando os livros aí mesmo onde os rapazes estão fazendo assim. Ajude-os aí. Que todos hay unos que tienen nombre, porque yo vengo tem uns que têm nome porque eu vejo que tem um que eu tenho aí no meu escritório diz que Porfírio Banda diz aí. Tem o seu nome.
se fosse recogerlo possível, ahí en la oficina. recolhê-lo aí na oficina. Mira, esto, pero Olha. sácame algunos. Mas Aqui tira está, alguns que aqui estão, olha. Mira, Hugo, estos que están aquí. Olha, que Hugo, dicen desses que estão aqui. Porfirio Banda, esto es un libro muy importante. Diz Porfírio Banda, esse aqui é um livro muito ha importante que venido o irmão recomendando Benji que lo estudien. veio recomendando que vocês las 7 estudem edades de la ele. iglesia sin São editar, as 7 eras da tal igreja como sem fueron editar, dadas. tal La como foram adopción dadas. Y A adoção del estudio bíblico. Pásaselo a. Do estudo Dice ahí bíblico. Porfirio Banda. Diz aí Bueno, mis Porfírio hermanos, Banda. ¿cuántos se Bom, sienten meus felices? irmãos, quantos se sentem felizes? Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que estuvo acá, por Eu dou graças a Deus por cada cada um de vocês pastor, que por esteve el hermano aqui. Francisco Guerra, que para mí fue una sorpresa tenerlo. Para mim foi uma El surpresa hermano tê-lo. Salvador, hermano O irmão Margarito, Salvador, o irmão ha sido el hermano Margarito, Rubén, eso fue para mí o verdaderamente irmão una Rubem, sorpresa. para Yo tuve mim que ver foi más de una vez para verdadeiramente saber uma que era surpresa. Eu Rubén. tive que vê-lo mais uma vez para saber Porfirio que era o Banda Rubem. O Porfírio Banda Yo tuve que me... ver y preguntar, oye, Eu pero tive este que ver e muchacho yo lo perguntar, conozco, mas pero rapaz, és tu, eu te lo conheço, vi mas... vestido con una camisita roja. Mas eu y vi una vestido com uma veía camisa jovencito, vermelha e chamaquito. via-se como um jovenzinho, né? Um Miren cómo rapazinho. Dios permitió E olhem que como viniera. Deus permitiu que ele El viesse. hermano Roberto, tenerte acá Este o irmão Roberto con Roberto, nosotros. Y ter mire, aqui se Roberto, vino ter-te completo contigo. el Olha, hombre. ele veio, o homem veio Se inteiro, vino veio con com a esposa. Rosalía. Veio com completo. Rosalía. Esa gente, pues, Veio inteiro, essa gente, ya pois. estas son gentes especiales. Já essas aquí são pessoas en- especiais aqui. En Oaxaca lo único es que Em cuando Oaxaca, ustedes a vengan aquí única a coisa é que Oaxaca, quando vocês además vêm del aqui para estómago que Oaxaca, ustedes tienen, além búsquese do un estômago que estómago vocês extra. têm, procure mais um Porque aqui em estômago, Oaxaca hay que extra. comer Porque y aqui em después Oaxaca tem-se que comer e depois guardar en el estómago. Solo Gerson que tiene guardar no estômago. Só estômago o Gerson, especial. Gerson que ele tem um estômago Pero especial. bueno, mis hermanos, Mas bom, meus ver a irmãos, todos los hermanos, hermano ver Herminio, todos a os los irmãos, irmão Hermínio, a irmão, todos estos hermanos que vinieron de allá os irmãos que vieram lá de la sierra, de allá, qué ali de La privilegio Sierra, é poderlos um tener acá. privilégio. Y especialmente privilégio tê-los toda la aqui. familia del hermano, Especialmente toda a família do irmão, del hermano Pedro, sus hijos. do irmão Me Pedro, sorprendió seus la filhos. presencia A del mim me hermano Oscar de surpreendeu a tan lejos, presença desde do irmão Austin. Oscar, que ele veio de tão longe. Y los de hermanos Boston. que vinieron para ayudarnos con el hermano Os irmãos que vieram para nos ajudar, como o irmão Reyes, con el Hugo, Henrique y- Redes, com o y Hugo, también Dani, todos los que e vinieron. também Yo les Dani, todos agradezco aqueles de que todo vieram. Eu corazón. agradeço de todo todo o lo que han coração a hecho. vocês Y por cada tudo uno, y que fizeram. especialmente tener a mi Cada um, esposa aquí. especialmente ter a minha Eso es esposa para mí aqui. un privilegio y una Isto bendición. para mim é um privilégio, Una uma persona bênção. que me ayuda en todo y está Uma pendiente. pessoa que me ajuda em tudo, em sempre todo. está Le em agradezco a alerta Dios com por ella. todos. É uma Dios pessoa me que dio está lo sempre de mejor prontidão. de lo mejor Deus me deu o melhor que do podía melhor existir sobre la tierra. que poderia existir sobre Bueno, a terra. yo creo Bom, que cada uno de eu ustedes son un Creio que cada tesoro um para de vocês Dios. são um tesouro para Deus. Que el Señor nos prepare Que a o todos Senhor para esa nos prepare a transformación todos rápida. para essa transformação em Esa rápido. palabra que está trayendo el Que ungido essa de palavra Dios, que o ungido de Deus está trazendo, José Benjamín Pérez, nos José prepare Benjamin Pérez, para nos esa prepare transformación rápida. para essa Que transformação Dios em rápido. bendiga este auditorio de una Que Deus manera tan abençoe esse especial. auditório de uma forma tão Que especial. toda persona que pase por allí Que toda cerca pessoa que passe sea por aqui atraído pertinho por la seja atracción del atraída Espíritu Santo. pela atração do de Espírito tal Santo. manera que De tal esa forma que atracción sea de bendición. essa atração solamente para los que seja de están bênção, não escritos en el apenas libro para de la os que vida del estão Cordero, escritos sino no para livro los da que vida están do Cordeiro, escritos senão para en aqueles el que estão libro de la vida. escritos no livro da Que la vida. bendición del Todopoderoso Que a bênção do sea sobre cada uno de Todo-Poderoso ustedes. seja Y sobre muy cada um de agradecido vocês. a nuestro hermano E muito Gerson, agradecido que ao nos nosso irmão Gerson, que acompañó para nos acompanhou para firmar todos estos firmar estas todos estes actividades. estas E com filmar cada um todas de essas ustedes, cada atividades, hermanito, ficar cada filmando cada um hermanita de que vocês, vino, cada irmãozinho, cada irmãzinha que Estamos veio. felices E estamos
felizes por isso, com tê-los conosco. E dígame ter aqui nosso irmão Villagrán, isso foi uma surpresa. Ter aqui o nosso irmão Villagrán, vê-lo aqui, isso foi uma surpresa para nós quando vimos. Falamos que isso não podia ser assim. Ele veio inteiro. Um privilégio ter o nosso irmão Richard com a sua esposa aqui. Uma bênção e todos os pastores que estão, muito felizes, nos sentimos muito a bendição do Todo-Poderoso seja com vocês, do Deus Todo-Poderoso seja com vocês e que Deus lhes conceda os pedidos Ele conhece qual é a petição de tu coração, qual é o pedido que te seja otorgada. Que te seja en el eterno nombre de William, así sea. Nome de William, que amén assim se faça. Y amén. Amém. Muchas gracias, mis hermanos. Muito obrigado, Estamos meus despedidos irmãos. Porque ya el pastor nos despidió. Porque o pastor já nos despediu. Agradecemos a todos.